eu quero falar da nossa convidada, gente. Eu estou muito honrada com o aceite da Gilda em estar aqui com a gente. A Gilda é conhecida de muitos de vocês já. Eu tive pouco contato com a Gilda e fico morrendo de vontade de ter mais contato com ela, né, Karina Colpaert, né, que abriu o canal aí. Joana ali está com o livro. Mas a Gilda, ela é psicóloga, ela é pós-graduada em desenvolvimento de pessoas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tem MBA também na Brazilian Business School, certificada em coaches em escolas credenciadas. Ela tem um papel bem importante na ICF, na Federação Internacional de Coaches. Ela é atuante, dedica o seu tempo para fazer com que, né, a profissão seja mais relevante ainda. Né, foi uma das cofundadoras aí do capítulo do Rio de Janeiro, da ICF. Ela atua hoje como conselheira da Federação da ICF no Brasil. Então, assim, uma pessoa muito, muito experiente, muito reconhecida, recomendada, e também escreveu um livro. Mas mostra, Jô, mostra aí, Jô. Aí, perguntas poderosas, quem não tem, vale a pena vocês pegarem. E a Gilda, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Para a gente é um prazer enorme ter você aqui e que bom que você aceitou o nosso convite. Aceitou o convite Obrigada, eu do Aio que para estar aqui. agradeço. Eu que agradeço. Muito bom. É um prazer. E o livro a gente vai falar ou a gente vai deixar para o final? O que você acha? Vamos falar no final. Quem ficar Tá bom. até o final vai ter uma oportunidade. Tá bom. Bom, como é que vai ser a nossa dinâmica? A gente tem algumas perguntas, várias aqui no chat, e eu também separei algumas perguntas para a gente começar um papo com a Gilda, tá? Não precisa ser essa dinâmica, se a gente quiser mudar no meio do caminho, a gente pode. Mas para a gente começar aí, eu queria iniciar fazendo uma pergunta para você, Gilda. Qual que você acredita que seja a importância das perguntas quando a gente pensa em desenvolvimento de relações, tanto profissionais como pessoais? Bom, então, deixa eu só acabar de agradecer, que não tem, né, quantidade. Como é que a gente faz? Como é que é a quantidade de agradecimento, né? São quantos quilos de agradecimento? Eu fico muito feliz de estar aqui, porque tem muita gente que eu conheço, e é como você falou, né, Magali, a gente dedicando o nosso tempo aqui para se desenvolver e tal, é uma honra, né? E especialmente com quem se interessa pelo aprendizado, pela ação, né? Essa coisa do action learning, porque a pergunta é um dos 6 elementos, né? Exato. Do processo, e o fluxo da pergunta é também. Então, muito obrigada. Eu fico até um pouco nervosa de ser chamada de expert de perguntas, porque eu acho que quem faz, né, a formação, a facilitação de action learning é super craque em pergunta, não tem muita coisa para aprender sobre pergunta, não. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acredito que a pergunta é essencial para tudo, é meio óbvio, né? Assim, por isso que eu gosto tanto de estudar ela. A pergunta, inclusive é uma das coisas que eu falo no livro, ela é uma atitude, ela é uma forma de ser, né? Ela é estratégica do início ao fim das relações, né? Então, se eu quero te conhecer, eu quero saber quem você é, desde o mais básico, né? Então, quem você é, de onde você veio, o que você acha disso ou daquilo, do que você gosta, tudo isso, ela traz insumos e informações para construir a relação, né? Qualquer relação. Do início, como a gente fez agora, estávamos num chat, conversando, nos apresentando, quem você é, o que você já fez, no que você acredita, no que você tem dúvida, né? Ela abre esse espaço, né? De esse canal,
né? Então, ela é super importante, né? E o que acontece é que, infelizmente, a gente perde, né? Eu acho que a gente estava até no grupo falando, né? Assim, tem uma coisa que a gente perde, a curiosidade da criança, né? Porque a criança, como tudo é novo, tudo é diferente, tudo pergunta, né? E tudo tem curiosidade, quer saber. E a gente, à medida que a gente vai amadurecendo, vai evoluindo, a gente acha que já sabe um monte de coisas. Então, quando a gente conhece alguém, a gente conhece antes de conhecer de fato. A gente já olha, essa moça usa umas roupas coloridas, um óculos diferente, modernoso. Então, a gente já parte de um julgamento antes mesmo, né, de conhecer. Então, eu acredito que a pergunta é fundamental, e especialmente quando ela vem desse lugar, né, de abertura completa, né, do mínimo de julgamento possível, para começar para construir um lugar, né, e um canal verdadeiro, né? Você acha que o julgamento é um dos elementos que faz com que a gente perca essa habilidade de perguntar? Ou você acha que tem Ah, alguma outra coisa? o que acontece também, né, que a gente sabe, é que o nosso cérebro é uma máquina de julgamento, né? Ele faz parte do nosso modelo, né, é o nosso hardware, vai. O cérebro ele é feito para julgar, ele produz julgamento e é importante que ele faça isso mesmo. Você imagina se a gente se perguntasse ou tivesse curiosidade sobre tudo o tempo inteiro, né? Seria enlouquecedor. Então é importante, sim, mas é muito importante que a gente reconheça isso, né? Que a gente é uma máquina de julgamentos e que, eventualmente, a gente está perdendo essa capacidade, ou a gente está deixando de exercer ela quando a gente conhece e se relaciona com o outro, né? Eu acho que é a principal, eu não sei se é a única, tá? Talvez a gente possa explorar outras coisas aqui, mas a principal é o julgamento. Se não do outro, falando de relação, né? Se não do outro, meu julgamento sobre mim mesmo. E você acha que é possível a gente resgatar essa nossa condição? Quando a gente é criança, a gente está ali, né? Pergunta sobre um monte de coisa, a gente quer saber o que está acontecendo, a gente vai, né, explorando o mundo de um lugar muito livre, né? Você acha que dá para a gente resgatar isso na vida adulta? Se a gente... Dá, eu acho que dá sim. E a gente ouve muito isso, né? Vocês devem também aí dentro dos seus trabalhos, quando vocês trabalham com o desenvolvimento das pessoas, as pessoas têm uma crença, né? Um mito de que depois de uma determinada idade a gente não aprende, né? A gente não muda ou a gente tem mais dificuldade para mudar. E na verdade a gente sabe que não é bem assim, né? A primeira o mais importante é a gente ter consciência do julgamento, né? A gente reconhecer que a gente faz isso, porque aí a gente desafia a gente mesmo para poder trabalhar essa capacidade de ser curioso sobre o outro, sobre qualquer outra coisa, né? Eu posso ter curiosidade sobre desde a hora que eu levanto, né? E se eu, ao invés de levantar e ir ao banheiro fazer pipi, levantar e ir tomar água, né? Quer dizer, toda vez que eu quebro, eu reconheço que eu tenho um hábito e eu, por curiosidade, eu faço uma coisa diferente, inversa, eu desenvolvo essa capacidade de perguntar o que eu estou fazendo da minha rotina, né? O que eu estou fazendo dessa relação. Vamos descobrir você de novo. Quem você hoje, né? Estava com a Marina aqui, a querida, a gente se conhece há quanto tempo, né? Mas quantas coisas que a gente ainda não sabe uma da outra, né? Mas a gente sabe, porque a gente se conheceu há muito tempo atrás. Mas e quantas coisas aconteceram que eu não sei, né? E, enfim. Então, essa postura, né, de encarar a vida, né, as coisas, é um jeito de ser, né? Mas, como a gente também estava conversando no nosso grupo, né, Marina, não podemos virar um chato de plantão, né? Que tudo a gente pergunta, né? É um saco também, peraí, né? A gente, todo remédio, né, em excesso acaba sendo tóxico, né? Então tem essa medida também, né? Mas se a gente tiver essa atitude com a gente, né, de se perguntar como que a gente está questionando o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, o que a gente pensa,
já facilita bastante. Tem uma pergunta no chat, na verdade, mais de uma pergunta que fala sobre afirmações, né? A Débora fala assim, como evitar perguntas que sejam, na verdade, afirmações? E aí até tem uma outra pergunta, sugestões disfarçadas de perguntas, como não fazer, né, da Yasmin. Como que você diria, até associando isso que você está falando, né? A gente, assim, tem uma coisa que eu conto no livro, né, que é a pergunta retórica, né? Então, a pergunta retórica, eu estava falando com as meninas, assim, né? Tá quente hoje, né? Ela não é uma pergunta, ela é um comentário que tem uma interrogação, um tom de pergunta. Na verdade, é uma afirmação, né? Quantas vezes a gente faz isso nas nossas conversas? Quantas vezes, né? Então, a pergunta da Débora era sobre como não fazer, né? Como não fazer uma pergunta que tem um julgamento ou uma ideia, né, embutida nela, né? Uma das dicas, talvez, se a gente pode chamar assim, né, é compartilhar da onde veio, da onde surgiu, da onde emergiu esse julgamento, né? Então, Débora, quando você me conta isso, para mim soa, não sei, é a minha referência. Para mim, isso é um pouco de falta de educação, por exemplo. Eu me sentiria agredida, ou qualquer outra coisa, mas isso é meu, né? E aí sim fazer a pergunta, né? Qual é a pergunta que eu quero fazer para você? Uma vez que, para mim, isso soa agressivo, eu me pergunto, é só comigo? É outra pergunta, né? Será que é só comigo que isso acontece? Será que isso acontece? É possível que isso aconteça com outras pessoas? Porque para mim está soando assim. Então eu faço um comentário, uma coisa que na SF, no modelo anterior de competências, se chamava de comunicação direta, né? Olha, quando você fala isso, eu penso e sinto isso, ressoa em mim dessa forma. E eu me pergunto. Aí você faz a pergunta que você realmente deseja fazer. Será que isso é só comigo? Será que isso acontece em outros lugares ou em outras situações? Você já ouviu um feedback desse tipo? É outra forma, né? Eu sou mais genuíno desse jeito, porque a curiosidade não é a partir da minha referência. A minha referência é a minha referência. Eu me senti agredida. Mas será que isso acontece com outras pessoas? Pode ser só eu, então tudo bem. Gilda, mas assim, você acha que existe pergunta poderosa? Acho. O que faz uma pergunta ser uma pergunta poderosa? Pois é. A gente, assim, tem algumas maneiras de reconhecer a pergunta poderosa, né? Quando a gente não tem resposta, provavelmente ela foi uma pergunta poderosa, né? Porque ela fez você refletir, fez você pensar, fez você, enfim, começar a concatenar ideias que antes você não tinha. Então, às vezes é mais fácil reconhecer uma pergunta poderosa pelo impacto que ela causa, né? Ou então, ao contrário, né? Ela é tão poderosa que você, nossa, é verdade, aí vira uma verborragia, né, de quem responde. E você sente a energia da pessoa muda, enfim, tem uma série de maneiras de a gente perceber como uma pergunta é poderosa. Agora, o que faz dela poderosa é a escuta, né? A Eva Hirsch, que algumas pessoas aqui conhecem, né, que é uma supervisora, uma coach muito, muito, muito experiente, ela escreveu, né, até como é que chama isso, né? Ela fez uma crítica para o meu livro, enfim. Eu li. E aí, uma das coisas que a gente conversou quando ela escreveu isso, ela disse assim: a pergunta poderosa é aquela que responde a tudo que você ouviu. E aí, para você fazer a pergunta poderosa, você precisa ouvir a pessoa. O que acontece muitas vezes é que a gente já tem uma pergunta antes de acabar de ouvir e de entender o que você ouviu, né? Porque às vezes ainda não é a pergunta poderosa. Peraí,
Me explica mais, o que é isso para você? Qual a importância disso para você? E, às vezes, até essas perguntas elas já são, per se, poderosas para quem está pensando. Mas, às vezes, é só ainda é uma forma de você coletar informações para, aí sim, construir uma pergunta que responde a toda a questão que a pessoa está trazendo. Né? E aí, isso não tem muita fórmula, sabe? Porque as pessoas ficam assim, então me dá aí uma lista de perguntas. Tem um monte. Aliás, no meu livro tem um monte. Né? Mas, assim, é o momento e a escuta que vai fazer diferença. Para a pergunta ser poderosa. E a Jo até faz uma pergunta, né? A pergunta poderosa, ela é mais intuitiva? A pergunta intuitiva geralmente é poderosa, mas tem uma pegadinha. Porque ela também pode ser um julgamento. Né? Uma questão é a intuição, é uma coisa que vem assim, né? Tá aqui. E aí, de novo, a mesma dica, né? Uma comunicação, sabe? Em mim vem uma coisa aqui que eu estou conectando Lé com Cré e eu gostaria de compartilhar com você, você me permite? E aí tem toda a sua intuição por trás dessa pergunta. Né? Mas, às vezes, a nossa intuição... O que é a intuição? Né? Vamos explorar um pouquinho o que é a intuição. Né? De uma forma grosseira, a intuição é um pouco quando a gente realiza conexões que a gente mesmo não consegue processar direito, né? É um impacto emocional, ao mesmo tempo, do que você ouviu, de todos os sentidos, né? De tudo que você está lendo na linguagem, na comunicação não verbal, e aquilo tudo você não consegue muito consolidar num conceito, mas é algo que minha intuição está dizendo isso, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você já viu aquilo antes, né? E aí a pergunta vem, bom, então já vi acontecer isso assim, assado, não sei o quê, então a minha intuição diz isso. Não sei se é exatamente a intuição que diz isso, ou é o seu julgamento em relação a todas as outras vezes que você viu situações semelhantes, mascarado de intuição. Né? A intuição, de fato, é aquilo que a gente... Não sei. Aí, por favor, vocês me respondam, é assim que vocês sentem a intuição? A intuição é algo que eu não consigo muito bem processar. Ela tem muitos componentes para processar. Né? E aí eu compartilho no lugar mais vulnerável possível. Né? É só uma intuição. Mesmo, não é um julgamento mascarado de intuição. A Denise até colocou aqui, né? É uma linha tênue entre o julgamento e a intuição, né? E o Joaquim coloca aqui um saber que eu não sei de onde vem, né? Exatamente, obrigada. Quem falou isso? O Joaquim. O Joaquim. Nosso psicólogo. Porque quando é um saber que eu não sei de onde vem, é muito poderoso. Porque pode ser a resposta, uma ressonância ali daquele campo, né? De você com a pessoa com quem você está conectado. Então, pode ser muito poderoso. Se vem desse lugar de não saber, né? Só é uma coisa que você compartilha porque está ali, é uma intuição. Agora, se vem mascarado... Agora, sim, a Thaís até coloca aqui, a Camila também, elas perguntam, né? Qual que é o caminho, então, para a gente fazer boas perguntas? Qual a melhor forma de elaborar boas perguntas? Então, deixa eu dar um passo atrás e contar um pouquinho para vocês, se vocês me permitirem, a história desse livrinho aí que a Joana mostrou. Na verdade, ele é a compilação do conteúdo que eu fiz para um workshop que eu montei há 2, 3 anos atrás sobre perguntas, porque eu senti a necessidade de um espaço de prática de pergunta, né? Então, eu propus para algumas colegas aqui do Rio de Janeiro, rodamos um piloto, né, inclusive, desse programa, 3 encontros em que a gente praticava. Né? E aí a gente praticava em cima, primeiro, das características das perguntas, de uma forma geral. Né? Então tem a pergunta aberta, tem a pergunta fechada.
tem a pergunta curta, tem a pergunta longa, né? Tem a pergunta sobre que está no passado, a pergunta que está no presente, a pergunta que está no futuro. E a gente fazia exercícios, práticas de coaching, de conversas de coaching, né? Em que a gente, uma anotava a pergunta da outra e a gente olhava essas perguntas com esse olhar da estrutura da pergunta, sabe? Essa pergunta é curta e longa. E se a gente quisesse fazer ela mais curta, como que ela seria? Qual é a essência dessa pergunta? Porque quanto mais curta, né, e aí não sou eu que disse, né, a Jenny Rogers, vários autores dizem, quanto mais curta, mais poderosa ela é. E é interessante porque, às vezes, a mais genérica é a mais poderosa, né? Então, assim, quando você pergunta quem, como, quando, sem nenhuma outra coisa, né? Ela cria esse espaço poderoso. Então, assim, quanto mais curta, geralmente mais poderosa ela é, né? Se ela é aberta ou fechada, isso depende do contexto. Geralmente, as perguntas abertas são aquelas que convidam para reflexão. Então, elas têm a chance de serem poderosas é grande, mas não significa que sejam. De novo, porque depende da escuta, né? Então, e assim vai, né? A chance de uma pergunta ser mais poderosa é quando ela usa um verbo no futuro, porque eu estou convidando você a projetar e não a olhar para o que já aconteceu, exceto se você está observando o aprendizado que aconteceu, né? Porque aí o poder do futuro traz mais energia para a pessoa se mexer, né? E para a pessoa refletir. Então, tem alguns elementos das perguntas que fazem elas mais poderosas. Mas isso não quer dizer que uma pergunta fechada não seja, por exemplo, poderosa. Depende do momento, da situação, do contexto. Uhum. Uhum. E a pergunta fechada não é só sim e não. Tem outros tipos de perguntas que são fechadas. Por exemplo, as perguntas de múltipla escolha. Não são perguntas fechadas. Tá bom, tem múltiplas escolhas. Você pode construir essas múltiplas escolhas, mas em algum momento tem uma escolha. Qual é a escolha? Né? As perguntas sugestivas, alguém tinha alguma coisa, né, de sugestão, né? As perguntas sugestivas, né? Existe não sei se alguém aqui fez a Erickson, a formação na Erickson College, né, Marina? A Erickson College tem no programa dela de perguntas, ela tem uma coisa que ela chama de cardápio, né? Vamos montar aqui um cardápio? E montar esse cardápio é construir junto com a pessoa uma série de sugestões, digamos assim, né? Pode ser isso. Pode ser aquilo. Já vi isso no mercado, já vi isso aqui. Você vai montando todas as possibilidades para a pessoa fazer uma escolha. Bem legal. Então, enfim, não sei se eu respondi, porque eu comecei a devagar aqui, vocês me ajudam. Não, a gente está tudo certo, Gilda. A gente vai conversando aqui. A Ana até trouxe um comentário muito bom, Ana. Não sei se você quer falar ou prefere que eu leia, mas ela fala que acho que algumas pessoas acham que perguntas poderosas são perguntas com cara de inteligentes. Mas, como já ouvi várias vezes, são as perguntas que geram impacto no outro para trazer reflexão, né? Bem isso que você falou, né? Esse lugar da pergunta que gera esse silêncio. Paula, você quer fazer uma pergunta? Eu quero. Na verdade, tem a ver com uma fala da Gilda. Tudo bom, Gilda? Tudo, em relação às perguntas fechadas de múltipla escolha, né? E aí, obviamente, eu vou trazer na pergunta uma opinião minha em relação às perguntas de múltipla escolha. Eu tenho a sensação que as perguntas de múltipla escolha, em algum momento, elas limitam um pouco a reflexão e a imaginação em cima da resposta, né? Exato. A ponto, às vezes, da pessoa ela ficar tão preocupada em acertar do que ela deveria estar, entre aspas, mais preocupada em chegar no raciocínio, em pensar, discutir. Eu queria, enfim, ouvir um pouco a tua opinião em relação a isso. Com certeza, com certeza. A pergunta múltipla escolha, ela limita, né? Por isso mesmo que eu citei as perguntas de cardápio da Erickson College, né? Constrói junto, né? Porque muitas vezes, quando você está numa conversa e aquela conversa ela não flui, né,
como o fluxo, né, do Action Learning, né? Precisa fluir por meio das perguntas. Vamos lá. E o que mais? O que mais, por exemplo, é uma pergunta que é unânime. Muitas pessoas dizem que o que mais é a pergunta mais poderosa. Eu não sei se eu concordo. Mas, enfim, né? A pergunta múltipla escolha pode ser uma pergunta poderosa desde que você construa isso junto, né? No cardápio de possibilidade, né? Até porque, num determinado momento, né, dependendo do contexto, de novo, do que você está escutando, é importante seguir adiante, além da pergunta, né? Então... Tem uma pergunta, Gilda, até nessa linha aqui da Valesca: como levar o universo das perguntas para o universo das certezas? Profunda essa pergunta, hein, Val? Não sei se você quer elaborar um pouco. Oi, Gilda, é a Valesca que está falando. A gente estava no grupo, a Ângela, o Ale Carmona e a Marta, se eu não estou enganada, e a gente estava refletindo sobre que, por exemplo, dentro das organizações, é muito comum se valorizar as certezas, as respostas, né? O saber o que fazer, o saber para onde ir. E aí todos nós compartilhamos por experiências próprias, pessoais e profissionais, que depois que a gente foi apresentado para o universo das perguntas genuínas, que são essas perguntas desse lugar do não saber, né, do querer encontrar novas possibilidades e tal, todos nós vimos os benefícios que isso traz. Então, a reflexão é assim: como é que a gente consegue levar este universo, com tudo de rico, com tudo de valoroso que tem nele, para um universo aí fora, que não está só nas organizações, mas tão cheio de certezas, tão cheio de polaridades, né? Então, assim, como é que a gente leva? Verdade. Desculpa se eu me alonguei na minha explicação. Não, mas agora eu entendi. Foi bom, esse pano de fundo foi bom. Verdade. E veja, a gente está no tal do mundo VUCA, né? Que tudo é líquido, tudo é incerto, toda coisa. Então, certeza é o tipo da coisa que a gente, né, que está no passado, né? Agora, por outro lado, a gente tem os líderes nas organizações que são cobrados, né, pelas decisões que tomam, né? Então, eles precisam se sentir seguros sobre A, B ou C, né, definições, etc. Agora, o que acontece, na verdade, é um engano a respeito desse papel, né? Porque é como se ele fosse convidado por todos a assumir uma responsabilidade, né? Então, ele precisa ter uma certeza para tomar uma decisão, né? Quando ele está num lugar em que tudo é incerto. Então, na verdade, saber fazer as perguntas e ter a humildade, aí é outra coisa também, né? Que as organizações não conseguem, e os líderes não conseguem lidar muito bem, né? Serem humildes para estar nesse lugar de não saber. Não sei. Vamos pensar junto? É muito complicado, pensa bem, né? Para uma pessoa num papel de liderança, né? E aí por isso que alguém estava falando também, né, que a gente precisa educar desde o início, né? Alguém estava falando sobre educação parental, acho que foi a que estava comigo no grupo, né? Thaís, tá? Como a gente precisa educar as pessoas desde a primeira infância nessa postura do não saber, e não só porque quando a gente é criança é curioso, mas porque nós não vamos nunca saber tudo o tempo inteiro. Então, como levar? Eu acho que criar um espaço, né? Provocar um espaço da experimentação, o espaço do posso errar, do erro, né? Criar a tal coisa que chamam hoje da segurança psicológica, né? Vamos criar um espaço em que a gente possa não saber, em que a gente possa experimentar, né? E a gente tem hoje, inclusive, exemplos de organizações que investem nesse tipo de espaço, estão criando culturas diferentes, culturas mais, né, enfim, que respondem melhor a esse mundo incerto do que as empresas né, e as lideranças que não praticam isso. Então, uma das coisas que eu falo no livro assim, é saber fazer pergunta e não
não querer saber a resposta, eu não sei qual é a resposta. Fazer uma pergunta genuína é estratégico. É estratégico. À medida que a gente vai, né, que o líder vai subindo na escala hierárquica, no nível de complexidade, menos ele sabe sobre tudo. Então, tem que tirar essa capa-espada do herói que vai levar, né, o EBITDA para a Lua. Né? E o que você me traz? O que você tem? Né? Eu acho, assim... Nesse sentido, Gilda, você acha que uma sociedade ou até equipes, né, mais questionadoras podem ter soluções para problemas mais complexos do nosso século? Com certeza, com certeza. Mas existe uma coisa, né, uma coisa interessante. Quando você falou a palavra questionadoras, né, e isso é uma coisa também que é uma reflexão que eu fiz no livro, assim, a gente tem um tabu, né, sobre isso, né? O questionador é um inconveniente. Ele é o chato, né? Ele é o chato, né? Ou ele é inconveniente, ou ele é revolucionário, ou ele é, enfim, ou ele é resistente. Quantos rótulos a gente tem, né? Uhum. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desmistificar esses rótulos. Porque, realmente, como a Marina falou, às vezes a gente vira um chato de plantão. Eu estava comentando que o meu filho, de vez em quando, pede para eu sair do modo coach. Para, mãe, para. A gente vira chato, às vezes, né? Mas, de uma forma geral, né, a gente precisa olhar para esses rótulos, né, na verdade, agradecer, né, que as pessoas façam perguntas, que as pessoas, porque é isso que vai fazer a diferença. Né? A pergunta, ela precisa estar, assim, a gente precisa ter vários ângulos, né, de uma mesma questão. Então, é muito importante. Você poderia dar um exemplo, assim, de como que uma pergunta poderia servir a esse propósito, quando a gente fala de organização, de equipes, de liderança? Por exemplo, eu sou um líder, eu vou fazer uma apresentação sobre um projeto, ou sobre uma ideia, ou sobre uma solução, né? Então, é uma das coisas que eu falo para os líderes que eu atendo. Assim, o que você conhece da sua plateia? O que você sabe da necessidade de cada uma daquelas pessoas para quem você vai apresentar? Né? O que você espera como resultado dessa reunião? Tem uma série de perguntas que o líder precisa fazer para ele mesmo antes dele partir. Né? E quando ele parte para perguntar, e aí ele vai para essa reunião, ele está muito mais preparado. Uhum. E se ele não está preparado, ele cria uma estratégia para perguntar, me diz um pouco mais sobre a sua preocupação. Por exemplo, para implantar um novo software, um novo processo. Né? Qual é a sua preocupação? Ele vai ser muito mais estratégico dessa forma. E vice-versa, tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo. Né? Tem até uma pergunta boa da Adélia que se encaixa aqui. Ela fez uma afirmação aqui embaixo, né, que em muitas escolas ainda é muito comum a gente reconhecer as respostas certas e não as perguntas poderosas, né? Mas ela faz uma pergunta que eu gostei bastante nesse sentido de como que eu manter um repertório de perguntas que extrapole o perfil do perguntador. Pois é. Usando um pouco do seu exemplo em relação à organização, como é que você responderia essas duas coisas? Continuando aquela minha historinha do workshop, né, o que acontece? Depois que você passa, digamos, dessa fase em que você se debruça gramaticalmente, sei lá, estruturalmente sobre as suas perguntas, e você constrói lá uma lista, e, poxa, essa pergunta é legal, não sei o quê, você começa a se... E que você tem a intenção genuína de escutar e fazer uma pergunta que responde à questão do outro, né? Você começa a se dar conta de que as perguntas que você gosta mais, ou as perguntas que você faz com mais facilidade, são aquelas que estão confortáveis para você, que estão no teu, né? No teu lugar. Zona de conforto, né? Exato. E aí, às vezes, por exemplo, se você escuta, não sei se vocês gravam as conversas que vocês fazem com seus clientes, mas às vezes, quando você escuta a sua conversa, ou você se recorda do que você perguntou, vem uma outra pergunta e você fica assim, mas por que ela não surgiu naquele momento?
né? O que aconteceu comigo naquele momento? Né? E aí a gente passa para um outro lugar, né? Para um lugar em que a gente olha para dentro da gente para entender por que é que a pergunta... Por que eu não consigo fazer aquela pergunta? O que aquela pergunta cria dentro de mim? Que desconforto que ela cria? Porque ela cria. Se eu não lembrei, se eu não pensei nela naquele momento, tem alguma coisa. E eu pensei depois, tem alguma coisa ali naquele momento, ou comigo, dentro de mim, que não permitiu que ela surgisse, que eu me sentisse confortável para fazer. Então, quando a gente começa a fazer toda uma observação, né? Por que eu dei tantas voltas para fazer essa pergunta? Uhum. Que é muito comum, né? Falo. O que eu queria perguntar? Ah, isso. Né? Tem alguma coisa ali, né? Que eu estou precisando elaborar. E tudo bem, né? Se você tem essa postura humilde, né, de ir se aperfeiçoando nessa habilidade de fazer pergunta. Legal. Você olha e pensa, poxa, tem algo aqui que sou eu, não é a questão dele, é a minha questão. Muito bom. Aí eu queria emendar com a pergunta que o Ale fez aqui, porque assim, a gente sabe que existem vários tipos de perguntas, né? E aí o Ale pede aqui para você dar uma palhinha, quer ver? Peraí, deixa eu achar. Como podemos descrever os tipos de perguntas, entendimento, exploração? Conta para a gente, como é que você... Porque eu sei que você organizou isso profundamente, Eu né? escutei algumas, mas eu eu não escrevi todas, não. Tem várias, né? A gente tem, como por exemplo essas perguntas, né? O aberto, fechado, etc. Mas a combinação delas gera alguns estilos, né? Alguns tipos de pergunta. Não sei, a gente, assim, eu gosto, tem algumas coisas que são mais divertidas, por exemplo, com uma pergunta serial, né? É o perguntador serial. Então, tem aquelas perguntas que elas são ótimas. Se você olhar a estrutura delas, elas são abertas, elas são curtas, mas você faz uma atrás da outra. É como se você tivesse que cumprir um roteiro. Você pergunta A, depois você pergunta B e pergunta C, na mesma sequência. A pessoa responde, geralmente, sobre C ou sobre A. A pergunta B já ficou para trás, né? Porque você não deu tempo para a pessoa assimilar e responder. Mas você está tão querendo se livrar da pergunta, né? Só para não esquecer. 1, 2, 3. Me conta A, B e C. Quando a pessoa vai responder, ela já não lembra mais da né? Ela já está na... Pergunta serial. Me fala sobre quem você é, de onde você veio, quantos anos você tem, qual é o seu estado civil. Você esqueceu já? O que você quer mesmo saber de mim? Então, esse é o tipo de pergunta que é bem comum. Outra pergunta que todo mundo, né, que é bem, enfim, está lá nas classificações, que todo mundo já ouviu falar, é a tal da pergunta grávida, né? Que é aquela pergunta sobre um termo que pode ser qualquer coisa, né? Que nem um bebê, né? Assim, Dá um exemplo dessa pergunta grávida para a gente. Como é no seu trabalho? O que eu quero saber com essa pergunta? Eu quero saber se ele gosta do trabalho, eu quero saber que horas ele chega, que horas ele vai. Como é no seu trabalho? Né? Eu quero saber se tem intriga, eu quero saber se o clima é legal. O que eu quero saber? Né? Essa é uma pergunta típica, assim, Legal. Tem alguns termos que às vezes parecem, né, que trabalho é um deles, né? Muito bom. Relacionamento é outro também. É. Como é o relacionamento? Mas o que você quer saber? Né? Relacionamento em relação a quê? Você está perguntando, né? Então, mas na hora que você faz, e assim, na hora que a gente pratica e faz os exercícios, elas aparecem bem, assim, nossa, essa está bem grávida, porque eu entendi uma coisa, você entendeu outra, ela entende uma terceira, o quarto. Existem, eu acho que tem um caminho de se perguntar também sobre sentimentos, né? Sobre comparações. Então, isso mais isso, como é que você percebe?
tem aqueles caminhos, né, que a gente pode... A pergunta, desculpa, Marília, por exemplo, a pergunta dialética, né? A pergunta dialética é uma pergunta muito usada, né? Em que você tem uma situação, né? E você tem uma outra situação. Quais são os ganhos? Quais são as perdas? Quais são os benefícios? Isso é uma pergunta dialética, né? O que você ganha? O que você perde? São Uma bem... as perguntas bem... sobre emoções também, né? São muitas, são muito poderosas, né? Muito bom. O que Agora, eu senti? qual que é o papel do silêncio? A Ana Paula está perguntando. Não, o papel do silêncio, porque você falou das perguntas seriais, né? E logo depois eu pensei nessa questão do silêncio, né? Qual é o papel do silêncio? Entendi. Quando você entre perguntas. Entendi, sim. Importante, a gente já falou, né? Quando uma pergunta realmente gera, né, uma reflexão, a pessoa, às vezes, não consegue, ela não tem a resposta, né? Aquilo começou a fazer ela fazer um monte de reflexões e pensamentos, e o espaço do silêncio é importantíssimo para isso, né? Então, o silêncio é muito importante, né? E o intervalo, no caso, né, do perguntador serial, é muito importante. E esse intervalo tem que ter o seu silêncio. Então, o que você quer perguntar? Quantos anos ele tem, de onde ele vem, não sei o que, babá. Então, que tal perguntar para ele o que ele acha que seria legal você conhecer sobre ele? A sua conversa é uma entrevista de emprego? É uma entrevista de coisas? Você precisa saber onde ele mora, quantos anos ele tem, se ele é casado, se ele é solteiro, não sei o que ele quer dizer sobre ele para você. Né? E pronto, e deixa o espaço. É o espaço do outro, né? A Judith Glaser fala isso, assim, tem que explorar o silêncio, né? O Allan Kardon também ele fala um dos exercícios. Aliás, eu não sei se alguém aqui fez os fundamentos do Tim Gallagher, do Inner Game. Um dos exercícios que ele faz é exatamente esse. É você fazer uma pergunta e ficar calado. E aí a pessoa responde, e aí eu acho que é 1 minuto, não é, Joana? Sei lá, uma coisa assim. Mesmo que a pessoa responda, 1 minuto de silêncio. É um tempo. Aí você vai ficando criado. Mas é justamente para mostrar o valor desse silêncio, né? Quantas coisas que acontecem. Você tem que fazer 1 minuto, por exemplo, você escuta a pessoa e você leva 1 minuto e depois você pergunta. Quantas perguntas surgiram na sua cabeça ao longo desse 1 minuto? O silêncio é muito importante. Muito interessante. Para quem pergunta. Eu associo muito também a essa questão da escuta, né? O silêncio que permite a escuta. E eu estava conversando com a minha parceira, a sócia amiga Débora Gaudense, a gente criou uma metáfora na conversa, assim, tão bonita que falava assim, então a pergunta ela é como se fosse uma porta. Então imagina uma casa bem grande, cheia de porta, tá, não sei o quê, vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar, né? Então a pergunta é aquela porta que você abre. A escuta, ela é o lugar onde você entra, e aí você entra nesse lugar para que você possa abrir novas portas. Então você entra nesse lugar de escuta genuína, observa todas essas outras portas que estão à disposição e vai entrando. Então é como se fossem aquelas bonequinhas russas, assim, que vai uma atrás da outra, né? Eu amei essa metáfora, assim, eu falei assim, nossa, muito bom. Muito. Na verdade, assim, você observa várias portas, né? E geralmente você está numa parceria, né? E aí você meio que pergunta, nossa, qual delas que a gente vai? Exato. Aí você tem a opção de abrir outra, aí você abre outra, aí você entra em outro lugar, outro cômodo da casa, diferente, tá, não sei o quê, aí você vai, aí você escuta de novo, aí você entra, aí daqui a pouco você entra de novo, pega outra porta, vai. Então, assim, é uma coisa esse espaço do silêncio, obrigada, Ana, pela pergunta, que assim, ele serve para o perguntador também, tá? Não é só para quem responde que eu tenho que oferecer, é para você também. Né? Entrar em contato com o que você realmente quer perguntar. Você trabalhar num modo, pelo menos semi-automático. Não automático. Automático seria a pessoa acabou de falar, você já tem uma pergunta, porque não pode deixar um espaço vazio nessa conversa. Né?
Agora, Exatamente. você também precisa de um espaço de silêncio para construir a sua pergunta, para você, né? Muito seguir. legal. A gente está aqui um pouquinho depois ali do meio do nosso encontro, mas a gente ainda tem mais pelo menos 40 minutos. Então, eu queria oferecer para você 2 minutos para você anotar aí no seu papel ou no seu bloco de notas quais foram os insights que você, dessa conversa até agora, que você já conseguiu ter. Então, quais foram os insights que você gerou aí de ouvir isso tudo que a gente está conversando? Anota pelo menos 1 ou 2. E agora a gente vai entrar de novo nas salinhas para a gente compartilhar esses aprendizados, esses insights. O que eu já aprendi aqui, que insight foi gerado, e vamos trocar isso em duplas, tá bom? Vocês vão ter, deixa eu só refazer as salinhas aqui. Bom, vai ficar um trio, mas a gente tem duplinhas aqui. Eu vou oferecer para vocês 8 minutos, tá bom? 4 minutinhos, 4 minutinhos. Compartilhe com a sua dupla quais foram os insights que você já teve dessa conversa, o que você já está carregando daqui hoje, o que você aprendeu, o que você não, o que você já sabia que foi reforçado, enfim. 8 minutinhos para vocês conversarem, tá? Boa conversa. Olá, sejam bem-vindos de novo. Estamos Ai, aqui. acabou o tempo. Pouco tempo. Acabou a prosa de novo, Magali. Pouco tempo. Pois é, todo mundo fala que é pouco tempo, fica difícil. Angela, seu microfone está mudo. Esses 8 minutos, acho que duraram 4. Não, foram 8 minutos mesmo, 8 minutos mesmo. Que legal. Tá chamando a Magali de ladra, Ângela? Tá me Não. É a sensação. Eu estava lá com a minha mestra, estava lá com a Marina, foi muito rápido. Que legal, que legal. Vamos fazer um toró de palpites aqui no chat para todo mundo ter pelo menos um gostinho do que a gente juntos aqui pode ter de insight sobre esse papo? Vamos lá? 2 minutinhos? 2 minutinhos. Vamos fazer um toró de palpites aqui no chat. Eu vou depois colocar todos esses insights lá no LinkedIn do AIO, tá bom? Aí, se você quiser ir lá para comentar, para pegar, vocês podem pegar. Depois eu vou consolidar tudo e ponho lá. E a gente nem falou sobre tantas perguntas, né? Pergunta de emoção, a pergunta sobre o próprio julgamento, né? Ela é tão poderosa, né? Super, exatamente. Qual é o viés que está nessa, né? Se você está me contando, né? Qual é a sua posição? O que sempre traz, né? Dessa pergunta, é muito bacana. Agora, enquanto vocês vão terminando, a gente vai dando sequência aqui, que a gente tem mais 30 minutinhos e eu quero fazer umas perguntas bem interessantes para a Gilda. E quem quiser abrir o microfone, agora esse é o momento, hein? Gilda, quais as perguntas que mais temos medo de nos fazer? Ou até de fazer para as outras pessoas? Eu não sei exatamente, assim, eu não vou te dar, posso até te dar um exemplo, mas eu vou te falar que a gente tem medo de perguntar, geralmente é algo que ameaça esse canal e essa relação que a gente construiu. Então, a gente tem um receio de desconectar. Então, eu tenho dificuldade de fazer aquela pergunta, porque eu acho que se fizer ela, vou ter algum ruído, né? Então, eu deixo de fazer, ou eu faço de uma maneira meio escamoteada, né? Porque eu tenho uma preocupação, e isso é uma coisa assim que muitos autores falam assim, para fazer uma pergunta, a gente precisa ter coragem, né? Muitas vezes é preciso ter coragem de fazer pergunta. Então, não sei se eu posso dar um exemplo, por exemplo, essa pergunta sobre a emoção, né? É delicada, algumas pessoas não lidam bem,
né, com essa coisa. Então, eu tenho, assim, peraí, vamos, a gente está aqui no racional, né, vamos nos manter aqui no racional, nessa coisa que a gente está, né, mais no pensamento do que no sentir. Porque vai que eu faço essa pergunta e a pessoa desmorona, o que eu faço? Né? Então, acho que a mesma coisa pergunta sobre os vieses, né? Ela pode ser interpretada como uma pergunta capciosa. Quer dizer, então, que você está me dizendo, você está dizendo que eu penso isso, ela vai para um caminho que quebra a relação de confiança. Então, tem toda uma série de receios aí, né? E são receios em relação ao outro, aquilo que a gente julga do outro. Então, ela é muito, sei lá, ele é muito nova, ele é muito velho, ele é engenheiro, ele é psicólogo, né? Todos aqueles julgamentos da gente, né? Que a gente acaba não fazendo, e vice-versa, né? Nosso também, receios nossos. Eu não gostaria que me fizesse essa pergunta, então eu não faço para o outro. Gilda, eu posso contribuir? Pode, por favor, gente. Eu estava comentando com os colegas esses dias que a gente estava numa reunião de prática de Action Learning. Eu tenho um livro que é Listas para Aquecer o Coração, da Alice Gray. E tem uma parte que é assim, perguntas difíceis para fazer aos pais idosos. E até eu comentei, tem algumas perguntas que eu falei, dependendo de como se faz, o pai pode pensar, poxa, você está querendo me colocar num asilo? Então, tem aqui algumas eu revisitei agora, perguntas do tipo, seu plano de saúde cobre um tratamento de longa duração? Às vezes a gente tem toda uma boa intenção e uma preocupação com aquela pergunta, né, que está vinculada àquela pergunta que eu estou fazendo, mas se a gente não contextualiza, poxa, está querendo pegar meu dinheiro, coisas, está querendo que eu morra. Exatamente, exatamente. Né? É tudo que não é dito, né? Eu não pergunto porque você vai achar que eu estou perguntando outra coisa, a questão que a relação de confiança não está estabelecida aí, né? Porque se eu faço essa pergunta, você entende que eu estou perguntando outra coisa, então não tem uma relação de confiança. Né? E como lidar com isso, Gilda? Pois é. Isso é muito comum, né? E é um receio que a gente pode ter mesmo. Assim, olha, né, fulano, de coração, eu me preocupo com a sua saúde, né? Então, eu gostaria que você entendesse, porque eu vou te perguntar agora não tem nada a ver com o que eu quero que você morra, com o que eu quero que você tenha uma doença que vai precisar, nada disso. É uma preocupação genuína, né? Porque a gente está em tempos, sei lá, de pandemia, não sei o quê. Outro dia me caiu a ficha, que de repente, enfim, qualquer coisa que gere um espaço, assim, né? Uma coisa assim. Eu estou fazendo essa pergunta não é porque eu acho que você vai morrer, não é porque eu acho que você vai ficar doente. Né? Eu explico a minha preocupação, a minha intenção, aquilo, né? Eu coloco o meu coração ali, e aí eu faço a pergunta. Né? É muito interessante isso que você está falando, que tem até um comentário da Karina aqui. Eu lembro que quando comecei a fazer coaching, eu tinha medo de perguntar o que você espera de mim como coach. E uma das coisas que eu refleti essa semana, né, rodei algumas sessões de Action Learning, e a gente tem o momento da ação, né? Então, assim, tá bom, então nós vamos buscar soluções, a gente vai ter um tempo para isso, a gente vai fazer perguntas para encontrar alternativas de solução para esse problema. E a pergunta é, o que você espera de mim? Como eu poderia, né, o que você acha que eu poderia fazer para solucionar esse problema? Ou de que forma, que se você fosse eu, o que você faria para solucionar? São perguntas que em muitos grupos isso não vem, né? Não vem assim com tanta facilidade, do tipo, já que a gente está buscando uma solução e eu preciso achar uma solução, o que você acha que eu tenho que fazer? Né? O que você acha que eu deveria colocar em curso? Então, acho que tem esse lugar mesmo de você se implicar na pergunta, pode ser um lugar bastante difícil, né? Onde a gente tem um pouco de receio do que será que vem de respostas, né? Sim. E aí, pensando nisso, como é que você associa vulnerabilidade e perguntas?
Totalmente, né? Totalmente. Porque se eu estou fazendo uma pergunta num espaço de curiosidade genuína, eu posso estar fazendo a pergunta mais imbecil do mundo, concorda? Posso estar fazendo uma pergunta da mais óbvia possível, né? E eu tenho que estar aberto para isso, tenho que estar aberto para, de fato, estar num lugar de ignorância legítima, né? Então, sim, eu posso eventualmente precisar, enfim, construir um lugar para que isso aconteça, né? Porque se a gente não se coloca vulnerável, a quem a gente está perguntando não vai ser também, não vai se abrir também, né? Então, isso eu acho que é imprescindível eu ter essa consciência, né? E essa capacidade de, eventualmente, colocar o meu receio, colocar a minha dúvida, colocar a minha preocupação, colocar isso gera esse lugar que assim o outro também pode fazer isso. Ele também pode se colocar vulnerável. Ele também não sabe tudo sobre ele mesmo. E vamos juntos entender essa solução, né? Então eu acho que é fundamental. Acho que é fundamental. Eu acho que as perguntas, a gente fala tanto de vulnerabilidade, né? Brené Brown, blá, e aí poder da vulnerabilidade e tal. E para mim, eu acho que as perguntas, elas são assim chaves bem legais, assim, bem poderosas para colocar as pessoas, os grupos, as organizações em lugares vulneráveis, assim, né? E no lugar que é possível entrar nessa vulnerabilidade. Se você fala assim, vou fazer uma pergunta para você se sentir vulnerável. Não, Não, claro que né? Não é isso. Mas vou te perguntar enfim, e isso gerar a vulnerabilidade natural. Por isso, né, até respondendo a Ângela de novo, por isso eu preciso declarar o meu propósito, né? Qual é o meu propósito com aquela pergunta? Não é deixar você pelado na frente de todo mundo. Agora, assim, como é esse o propósito? Como é que a gente faz para não se sentir encurralado com uma pergunta, ou tampouco colocar de uma forma de confronto ao fazer perguntas para alguém? Porque isso é uma armadilha também, né? Mas eu só não entendi a sua pergunta, se é como a gente responde ou se é como a gente não faz perguntas que pareçam confrontativas. Como a gente não faz perguntas. Tá. De novo, declaração de propósito. Declaração de propósito, né? A gente está nesse espaço em que você me convidou para fazer qualquer coisa, para ser sua coach ou para pensar um problema complexo, né? No caso lá do Action Money, etc. Então, sendo esse o meu propósito, ou seja, de explorar todas as possibilidades, uma possibilidade é essa: você topa abrir essa porta, né? Entendendo que eu não tô arrombando essa porta. A gente está olhando essa porta juntos e, se você quiser, a gente entra junto. Você já teve alguma situação, Gilda, que você fez uma pergunta que a pessoa não compreendeu e te deu uma tabefe de volta? Olha, não me recordo disso, não. Eu me lembro, assim, de ter feito uma pergunta que eu me assustei com a reação da pessoa, porque ela teve um momento ahá tão profundo que ela se levantou e deu um tapa na parede, forte, era um cara alto, eu fiquei com medo. E ele, enfim, ele teve todo um insight sobre ele mesmo, que ele ficou chocado e aquela energia não aguentou, né? Extravasou. Vai bater em mim, não. Mas olha, teve uma vez que eu fiz uma pergunta, e aí eu acho que eu queria conversar com você sobre esse ponto especificamente, que eu acho que é interessante. Bom, uma colega me contou de uma situação, e isso tudo por WhatsApp, e eu perguntei, mas por que aconteceu isso desse jeito? E a pessoa ficou muito chateada, muito incomodada com o porquê. Depois eu li num livro do Marshall Rosenberg que falava assim, que toda vez que você quer deixar alguém desconfortável, pergunte por quê.
né? Então, assim, como é que você olha isso? Bom, primeiro a gente está nesse momento, né, da história que tudo a gente né, tudo pelo WhatsApp, tudo coisa, não sei o que, não tem tom de fala, né? Isso é um risco danado. Porque o que a gente escreve, dependendo do humor da pessoa, ela interpreta totalmente diferente. E a pergunta por quê, a gente sabe, coloca a pessoa no modo justificativa, no modo de defesa. Explique, né? Explique isso, né? Explica, né? É isso que a pessoa ouve, né? É um modo de defesa que você aciona quando você usa o porquê, né? Em alguns, especialmente se você não está no tom de fala e não está falando, porque às vezes o porquê é uma pergunta que está investigando a importância, né? E isso é uma coisa importante também, que às vezes a gente escuta aí que não pode fazer pergunta por quê, porque coloca alguém Não, né? Pode fazer pergunta por quê. Depende do contexto. Agora, geralmente, sim, ela coloca a pessoa no modo defesa. E se é escrito, então, pior ainda, porque a gente não sabe como é que a outra vai receber, né? Então, tem que ter muito cuidado mesmo, né? Muito cuidado. Gilda, a gente está chegando no finalzinho já, mas eu tenho 2 outras perguntas para te fazer, 3, na verdade. Qual que seria uma boa prática para a gente exercitar perguntas? Muitos aqui são coaches de Action Learning, são coaches, né, executivos, mas o que seria uma boa prática? Olha, a prática mais simples é você escrever as perguntas que você costuma fazer com maior frequência, né? Ou as que você acabou de fazer numa prática, por exemplo, do Action Learning, escrevê-las e tentar, por exemplo, encurtá-las. Porque, como a gente falou aqui, né, quanto mais curta, mais poderosa ela pode ficar. Não significa que ela vai ficar, pode ficar. Então, se eu fosse diminuir, né, minimizar isso aqui, se essa pergunta pudesse ter até 7 palavras, até 10 palavras no máximo, tá? Esse exercício é muito bacana. Um outro exercício é fazer ela com um verbo no futuro, né? Alguma coisa do futuro. Usar a palavra poder, por exemplo, torna a pergunta poderosa, né? Porque o poder é o poder da possibilidade, né? Então, um exercício assim de olhar para a sua pergunta e usar o verbo poder, né? Mas não é poderia, porque poderia é uma coisa assim, né, que está lá no, enfim, futuro do pretérito, sei lá como é que chama isso, mas enfim, não é poderia, pode ser. Como vai ser. Outra coisa que eu acabei de colocar aqui é usar a palavra ser, né? Porque isso remete a existência, né? A uma coisa essencial, né? E isso torna muito. Então, olha para as perguntas que você usa, geralmente, e tenta encurtar, tenta colocar elas direcionadas para o futuro, tenta usar a palavra poder, a palavra ser, a palavra você, como, né, a Magali mencionou, implicar o outro, né? Como é que é para ele, não é para outras pessoas, não é para o que todo mundo acha a respeito da coisa, o que é para você, né? Isso também é coisa. Agora, fazer rodas de prática é muito legal, né? Quando você tem 2 pessoas interagindo, uma terceira observando, e vocês fazendo anotações, e dizendo, eu notei que você, né, essa pergunta aqui foi legal, porque aí você começa depois, num outro nível, a entender assim, mas por que aquela pergunta surgiu naquela situação? Por que eu escolhi esse caminho de pergunta e não o outro? Aí você começa a fazer todo um exercício de praticar isso, né? Quais seriam as possibilidades, quais seriam as portas que eu poderia abrir aqui? Né? Um exercício bem legal, né? Às vezes vocês estão numa conversa, para a conversa, quais são as perguntas possíveis aqui? Isso é um exercício que a gente faz no workshop. Muito bom. Eu lembro bem quando a gente segue, né? Quando a gente se formou em coaching pelo Ecosocial, Karina sabe bem disso, a gente
fazia perguntas. Então, lá tem o arquétipo Lua. Que perguntas o arquétipo Lua faria? E a gente começou a criar um documento cheio de perguntas e exercitando esse lugar da pergunta. Muito legal, né? Mas é um Muito, lugar muito. Isso é que outro exercício exercita. muito bacana. Isso é muito bacana, Eu quero né? fazer perguntas mais de emoção, né? Como que eu posso fazer, que perguntas poderiam ser feitas, né? Uhum, uhum. Legal que a Karina colocou aqui um toque da Adélia, que está muito especial. Se você não assistiu, vale a pena assistir. Eu quero te fazer duas perguntas para a gente encerrar, e aí a gente vai ouvir como é que foi essa experiência de hoje. Se sua vida, aí é pessoal mesmo, tá, Gilda? Já que você entrou aqui no jogo, se sua vida te fizesse uma pergunta, qual seria? Nesse momento, para onde você vai? Legal. E qual pergunta todo mundo deveria se fazer no contexto que a gente está vivendo, no momento que a gente está vivendo? Quem eu quero ser? E se seu livro te fizesse uma pergunta, qual seria? Quando sai a edição revisada? Muito bom, porque vai ter uma edição Vai ter. E aí, galera, olha só, eu quero abrir, nós temos aí 10 minutinhos, eu quero abrir para quem quiser fazer uma pergunta que queira muito, queira aproveitar esses 10 minutos, essa é a hora, tá? E também dizer para vocês que nós ganhamos quantos livros, Gilda? Três livros que nós vamos sortear aqui. Agora, como eu vou fazer, eu não sei. Então... Olha só, eu abro mão do meu porque eu tenho um já. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui. Menos uma pessoa. Porque Também abro mão do meu. Abro mão em função de vocês terem o livro. Eu também, eu já tenho livro. Eu também tenho. Ixi, então quem não tem? Eu acho que é mais fácil. Eu não tenho, gente. Eu aceito o livro. Acho que é mais fácil falar quem aceita. Né? Eu também não É tenho. mais fácil ver quem Não, não é tem. porque eu tenho. Eu sou fã, né, gente? Então eu vou falar aqui, ó, quem que eu vou colocar no sorteio. E aí, vamos ver se vai dar certo, tá bom? Délia, você tem o livro? Paula Beatriz. Tá bom, Mário Paiva. Muito bem, Joaquim não tem também, né, Joa? Luciana. Yasmin. Quem está falando para fazer um sorteio entre homens e outros para mulheres? Como assim? Não, a gente vai fazer assim, ó, veja se está faltando. É legal entre homens. Não, Joaquim, só isso não vale. não. Magali, você colocou Peraí, meu que eu sou o nome, né? Deniso. Coloquei, ó. Janaína, Alexandre Carmona. Eu Ingrid. tenho, Maga. Janaína, você tem? Opa, então Tem. menos um. Ale, Ingrid, Débora. Carmona. Débora também tem. Opa, Débora boa. também tem. Débora também também tenho. Débora também tem. Posso dar uma Tem. sugestão? Ah, não é Quem mais não fácil tem, quem não levanta tem, a põe no mãozinha, chat. que aí a gente fica tudo na sequência de quem não Ou põe tem. no chat. Não, mas põe aqui no, sabe, no reaction. Vamos ter. Faz o raise hand, que aí a gente vai ficar tudo em fileira, quem tiver com a mãozinha levantada. Aí fica mais Boa. fácil, né? Eu não tenho, não tenho. Todo mundo consegue Eu levantar também a não mão. Os tenho. 3 primeiros que levantar a mão ganham. É, boa, Ale! Mas é para Foi já, levantar gente. quem Mãos tem ou aqui. quem não tem? Quem não Quem tem, não tem, levanta. Quem não tem? Quem quer participar do quem não sorteio? tem, colocou a mãozinha. Deixa eu levantar a mão. Eu tô ganhando muito sorteio Renata, ultimamente, coloca tá a sendo legal. mãozinha se você não tem. Mas eu não estou conseguindo aqui colocar no meu, então eu estou levantando assim porque eu não estou conseguindo colocar. Ah, tá. Deixa eu. Entendeu? Você tem que Tá pôr, com alguma coisa no meu Zoom que não está aparecendo a opção aqui para mim. você tem que pôr a mão. Quer que eu vá lendo? Eu vou atualizar aqui. Peraí. Ixi, gente. Peraí, muita calma nessa hora. Ó, temos quantas pessoas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Renata deu, né?
13 com a Renata. E eu, gente, Eu quero, hein? Eu também não, Yasmin, não sei, é que eu não tô conseguindo colocar a mãozinha que travou aqui. Eu não sei se aparece. Então somos em 15, hein? Yasmin 14 Poxa, e eu 15, tá? Porque eu também vou. Quer fazer a chamada, Magali? Então vamos lá. Magali não vale, né, Magali? Se Eu você vou- eu ganhar, Magali, como a gente você não tem, Magali? Eu não a tenho gente ainda. não vai aceitar essa, Magali. Ah, olha só, hein? Ó, eu vou ali perguntar pro meu marido um número de 1 até 15. Ele vai dizer, vocês vão confiar em mim, tá bom? Aí eu vou voltar. Segura Já aí. pede logo 3, Maga. Ah, eu vou pedir Essa- 3, tá bom. Essa foi uma pergunta retórica, né? Vocês vão confiar em mim, né? Ele não Tem com a falou o número, assinatura hein? do Renato e tudo que ele escolheu. Número 13. Quem é? Não sei, ainda não sei Não como é que tá sei. com você. Você que sabe aí. 1, 2, 3. Nossa, o sorteio da Magali tá demais, hein? Meu Deus, Não, Magali. 13 deve ser eu. Renata Quem? Livramento ganhou. Número 7. Renata. Vamos ver. Eu, 7 sou eu. 3, 4, 5. Sete sou eu. É a Maria Ângela. Não, Eduardo. Não? Eduardo Valente. É que Ah, é que sua depende, tela é cada um vê de um diferente. jeito, É, né? Eduardo é. Valente. E número 2. Ah, então sou eu agora. Joaquim Braga. Ah, olha aí, hein, ó. Muito Olha bem. só, gente. Ixi, os homens. Melhor recontagem, acho que precisa recontagem. Olha, o Joaquim não vale, porque o Joaquim deu a ideia dos homens ganharem um livro. Foi isso, é verdade. Foi Palavras máfia. poderosas, hein, Joaquim? Não são perguntas, Ó. são palavras. Renata, É, foi uma afirmação. depois eu falo com vocês pra gente. A gente tem que combinar, né? Como é que eu vou remeter? Pode deixar que eu ordeno isso aí com vocês. Muito bom, gente. Quase que eu falei pro meu marido. De 1 a 15, sendo 15 a sua opção. Muito bem. Bom, 5 minutinhos para a gente terminar. E a gente quer saber como é que foi essa experiência para vocês de ter essa tarde aqui falando sobre perguntas. Quem quiser falar. Delícia! Delícia! Delícia mesmo. E vamos Passou muito entrar no webinar rápido. daqui a pouco, a ICF nos espera. É isso aí. Quero agradecer a presença da Gilda aqui com a gente, que foi assim uma delícia. E reforço a importância da gente estar mais desse jeito que é tão gostoso, né? Tão empoderador. E a gente já estava há um mês, né? Eu já tinha reservado não fazer a reunião do CDQC na quinta, dia 25 de fevereiro. Aí eu falei, nossa, não é março. Então a gente já estava esperando você, Gilda, já faz um tempão, viu? É tão esperado que acho que muitas pessoas entraram no dia 25 do mês passado. Eu fui uma que fiquei esperando um tempão lá. Falei, putz, não acredito. Eu fiz o maior agito lá no grupo. Gente, não vai ter sessão nessa semana porque tem a Gilda. Ah, E então o foi pior você, é que Ângela, todo foi por mundo isso. confirmando, né? Que era isso mesmo. Eu queria dar um testemunho, assim, porque eu falei que eu sou fã da Gilda, eu sou mesmo. Então, eu já li o livro, eu fiz o workshop de perguntas, que foi muito bacana, e ainda assim, hoje eu aprendi muito. Então, eu acho que isso é muito bacana para a gente saber, assim, que esse é um potencial realmente, né, infinito de aprendizado, né? Então, esse investimento que a gente faz em aprender perguntas, seja num workshop, num livro, num momento que a gente dedica aqui, eu acho que sempre vale a pena, né? Então, Bom, legal, Ana. Obrigada pelo seu... Nossa, tô... Né? mas é verdade, você sabe que eu não minto, né? Então, isso é bom também, que você me conhece bem. Uhum. Nem combinamos, né? Poxa, depois Pois é. Mas é verdade. Bom, Obrigada. mas tem gente perguntando de workshop aqui. Gilda, se você quiser, eu posso te passar o mailing desse grupo. Quando você montar um workshop, você pode mandar uma mensagem para todo mundo. Eu estou na missão de revisar o livro mesmo, assim, já o conteúdo já está revisado, mas eu preciso fazer a revisão, enfim, aquelas coisas, né, que a gente explica, e eu espero ter um workshop no segundo semestre, eu aviso a vocês, sim. Obrigada. Vai ser um prazer. Gilda, quero, em nome do WILE, agradecer em nome da comunidade, agradecer em nome do CAF também, que está recebendo esse recurso, agradecer.
não só a você, mas a esse grupo que está todo aqui reunido, e dizer que a gente já tem uma próxima data para o mês que vem, e a gente vai saber mais sobre investigação apreciativa, que é outro tema incrível, que dá assim, super pano para manga. E a nossa queridíssima Marina Mazzi, que é assim, super fera. Amei! Ela vai trazer para a gente vai ter uma outra conversa sobre investigação apreciativa. Então, fiquem espertos, entrem lá no LinkedIn do IO, na comunidade, a gente vai estar sempre falando para vocês poderem participar. Eu acho que é tão rico quando a gente aprende junto, né? Então, muito gostoso. Bom. Obrigada. Vale a pena. Nossa, muito obrigada, gente. Foi um prazer. Adorei. Gente, ela é muito Obrigada. bom. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tirou foto, obrigada. Magali, que você depois fica brigando. Obrigada a todo mundo. Depois ela briga com a gente que a gente não lembra. Magali, uma pergunta. Esse nosso encontro conta como pontuação de momento de aprendizagem? Conta. É uma pergunta que me veio agora, depois foi melhor fazer agora, né? Uma pergunta poderosa aí, ó. Tá vendo? Então, para renovação da certificação. Renovação, pode tá bom? Muito bem. E Marina, mês que vem estamos com você, hein, galera? A gente podia chamar a Renata para falar também, que trabalha com isso. É verdade. Legal. Muito bom. Muito bom. Beijo, queridos. Beijos. Muitas perguntas. Beijo, Gilda. Obrigada, viu? Beijão. Águas de março, hein?